Pessoas passam, inspiram, permanecem e ainda nos tiram suspiros. Bom dia! Bom dia. A gente está muito feliz por ter a sua presença aqui com a gente hoje, para a gente poder fazer esse bate-papo, essa conversa com você. E a gente separou algumas perguntas para fazer para ti. A primeira pergunta seria: você enxerga as mudanças que você trouxe aqui para a Escola João Lopes na sua época de direção? Eu acho não, né? Quando a gente assume alguma liderança, alguma gestão, o propósito é renovar, é mudar. Eu conheci a história do João Lopes, e claro, obviamente, uma escola renomada, uma escola com grandes referências. Aí, claro, ela passou por um período mais crítico e veio a mim a missão de dar uma renovada. Em 2014, eu assumi a direção. Claro que eu não assumi essa direção sozinha, eu só assumi porque os professores se comprometeram comigo, né? Na época, a Dona Inês, a Maria do Carmo Rigoto, que foram assim as minhas âncoras no início. Então, é claro que sem elas eu também não teria assumido, sem uma equipe que confiasse e acreditasse no meu trabalho, eu não teria assumido. Mas eu acho que nós conseguimos trazer uma referência para a escola, que é o acolhimento, que é o amar e construir. Então, eu acho que esse foi uma mudança notória na escola, tanto no meio dos alunos, quanto dos servidores, de todo mundo que entra aqui. Então, eu acredito que essa mudança foi uma mudança que valeu a pena. E eu acredito que até hoje ela continua. Então, eu acho que isso é o grande referencial da mudança que a gente trouxe. Obviamente que, claro, a gente pensou também nas questões disciplinares, nas questões de inovação, nas questões das gincanas, de atrativo para os alunos, não só no acadêmico, né? Mas que aqui fizesse parte daquela vida gostosa, lúdica, de estudante, onde se encontra, onde se ri, onde se chora, onde se encontra. Então, eu acredito que essas foram as mudanças que, junto com toda a equipe, nós conseguimos trazer para a Escola João Lopes. Sim. Como você acha que foi seu período de direção? Desafiador, é claro. Né? Se não fosse, não teria graça. Mas eu acho que nós vivemos um período bom. Foram 15 anos de luta, de trabalho, de cooperativismo de todos os lados. Pais, alunos, comunidade escolar. Eu acho que a família sempre, nesses 15 anos, foi muito envolvida. E tiveram muitos desafios, obviamente, porque a escola é uma organização viva. Nós mexemos com gente, né? E gente, tem dia que tá chato, tem dia que tá legal, tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. E são essas mudanças que são os nossos desafios. Mas foram dias desafiadores, mas com grandes conquistas. E cada desafio era um motivo para a gente procurar novos caminhos, novos meios, o que a gente poderia melhorar, onde estavam as nossas falhas, né? Fazer uma revisão de onde erramos, como poderíamos começar de novo, mas nunca desistir. Porque vocês eram o nosso objetivo maior. Sem vocês, a escola não existiria. De onde veio o lema Amar e Construir? Olha, quando eu entrei, ele já existia. Com certeza, os primeiros, né, deve ser aí pelo histórico, pela pesquisa que vocês estão fazendo, que isso era um sonho que eu desejava ter feito e não fiz. Estou feliz dele estar sendo realizado. A gente tentava, mas nunca saía, né? Na época que eu dirigia a escola, nós tínhamos muitos alunos. Eu iniciei aqui com quase 1.800 alunos e encerrei com 1.200. Então, não tínhamos o tempo integral. Então, era uma escola que eu costumava dizer que era do 0 aos 80. Porque a gente tinha educação infantil, tinha os anos iniciais. Então, era um trabalho muito assíduo. Então, não dava tempo da gente ter construir esses sonhos, né? É uma coisa que a dona Aline fala: Adriana, hoje é mais fácil da gente fazer as coisas pelo fato da escola estar em tempo integral, as verbas vêm com maior frequência, coisas que na minha época não eram. Então, muda-se as coisas e hoje facilita esse lado de vocês estarem levantando essa história do João Lopes. Mas eu creio que deve ser na época da Maria Virgínia, quando começou a escola mesmo, porque toda escola escolhe uma filosofia, né? Um tema, e a filosofia Amar e Construir, creio eu que veio com eles, com os fundadores da escola.
E talvez eu resgatei esse valor para essa filosofia, porque a gente consegue amar e construir, se é a filosofia da escola, fica mais fácil da gente abraçar a causa e viver realmente o amar e construir, que parte daí o acolhimento. Né? Então sempre existiu, talvez ficou um período no esquecimento. Né? Mas basta olhar para a bandeira, amar e construir. Então eu acho que eu valorizei essa filosofia da escola. Tipo assim, me forçou bastante essa vibe construir. Tipo, todo mundo sabe que o João é uma escola bem acolhedora, todo mundo se sente bem confortável aqui dentro. Que bom. Sabe dizer como a escola se construiu estruturalmente? Olha, foram muitos percalços. Eu sei que ela começou a funcionar. Eu sei que, na verdade, na época só existia o Carlos Cavalcante. O Carlos Cavalcante era a única escola da cidade, já estava superlotada, não cabia mais alunos. E aí, então, tinha uma escola para vir para Cambuí. E na época, Maria Virgínia foi até Belo Horizonte. E ela ganhou essa escola, mas ganhou um quadro, algumas carteiras e não ganhou o prédio. Mas ela queria uma escola, porque precisava, não tinha onde os alunos se acomodarem. E aí, a princípio, ela começou a funcionar numa casa, onde hoje é a Gata Amarela. Então, lá foi a primeira sede da escola João Lopes. E também é claro que houve aquela questão difícil, né? Quem vai estudar lá? Vamos dizer assim, desde aquela época, o preconceito. Ninguém queria sair do Carlos Cavalcante. Quem vai estudar numa escola que nem tem no prédio ainda? Mas ela conseguiu vencer esses desafios. De lá, foi para um barracão. Depois ela funcionou muito tempo na antiga Catrim, aqui nos arredores, até o prédio ser construído. Que, se não me falha a memória, em 67... que foi 65 ela foi fundada, quando se dá o nome, e em 67 foi construído o prédio. E aí foi construída só aquela primeira parte. Então depois a Ana Salustiano que foi ampliando a escola e a gente foi, de acordo com a demanda de alunos, a escola foi sendo ampliada. Mas foi assim, percalços, funcionando em garagens, em galpões, todos aqui aos arredores, né? Os alunos mais antigos nos relatavam esses fatos. Deixa eu aproveitar aqui o tema. Ontem, quando a Maria me contou, justamente isso, né? Que a dona Virgínia, ela teve esse peito, né, de ir atrás, e aí o Juca cedeu esse prédio. Mas ela comentou justamente isso, que a sociedade, não, como um todo, ela não via muito bem a dona Virgínia, até pelo jeito dela. Eu sei que eu conhecia a dona Virgínia, eu já fui aluna da dona Bueno e ela frequentava a minha casa todos os anos, ela ia nos visitar no Nordeste. Você também tem esse olhar sobre ela? Olha, eu cheguei a conversar com ela a respeito. Realmente, ela passou por esses atritos, né? Essa dificuldade. Mas eu acredito que nem tanto pelo jeito dela. Eu ainda acho que é mais o preconceito mesmo, mas não tem um prédio. Quem vai estudar lá? A Meia disse que a Meia foi uma das primeiras professoras também, né? Ela disse que tinha que ter cuidado ao pisar no chão, que tinha goteira quando chovia, você vê muito difícil. Até quando veio também para Catrim, que era um barracão, né? Exatamente. Que também teve essa dificuldade. Que eu acredito que isso é uma questão de cidade pequena do interior. Que não é difícil você fazer memória dessas questões de escola numa cidade pequena, né? A primeira medalha olímpica de matemática da UBMEP, de ouro, veio para a escola João Lopes. No entanto, não é um fato falado na cidade, né? Do Ulisses. Então, Ulisses Pereira, filho do Ulisses, que trabalha casado com a Nivalda do Doce Portão. Então, a primeira medalha olímpica da UBMEP veio para o João Lopes. E não foi uma festa. Então, talvez sejam questões assim de cidade interior mesmo. Eu estudei no Juca Pinto, porque eu moro no bairro São Benedito, o zoneamento Juca Pinto era uma escola que era chamada de escola de lata. Então, Juca Pinto, João Lopes, eram escolas que ninguém queria estudar, porque o Cavalcante é o centro. Até hoje a gente sente, eu sentia muito isso na gestão. Os alunos que saíam do Lázaro, que é o zoneamento nosso aqui, uma parte do Carlos Cavalcante. Mas eu ir para o João Lopes, é ainda essa questão, né? Eu quero ir para o colégio, eu quero ir
Então, existe isso. Então, eu costumo dizer, Maria Elisa, que isso é um histórico que o João Lopes carrega, desde a sua fundação. Sabe? Por mais títulos, por mais... ele carrega esse legado. E isso, alimento, né? isso acho que faz parte. Hoje eu estou no Lázaro, é a mesma história. Sabe? A escola que eles costumam dizer do Varjão. A escola tem um nome, é do Lázaro. Escola Lázaro Maximiano Pedro. Não, é a escola do Varjão. Então, eu acho que isso é uma questão de cidade interior, que às vezes carrega, vamos usar a palavra certa mesmo, preconceito, né? Aquela escola fica lá. E é difícil, como a Béia colocou. Não é fácil se você analisar. Eu acho que a gente também tem que ter os dois lados da moeda, né? Eu vou estudar numa escola que tem teto, que tem tudo certinho, e eu vou para um lugar que eu ainda nem sei como que vai ser. Né? Sem julgamentos. Então, é uma questão complicada mesmo. Para os pais, para os alunos, para onde que eu vou? Então, realmente, a escola sofreu muito com isso. Assim, você acha que o lema Amar e Construir, ele auxiliou no ensino, assim, na escola? Eu acredito que sim, porque quando você incute alguma coisa, né, uma frase, uma filosofia de vida, uma filosofia de uma instituição, devagarzinho aquilo vai mudando seu pensamento. Né? Quando nós começamos a lidar com os alunos com os TEA, né? Era difícil, era complicado, então você só lida bem com o outro quanto você acolhe. Independente dele ser um aluno atípico ou não. Né? Mas quando você começa a trabalhar essa filosofia, quanto o corpo docente da escola, quanto toda a equipe acolhe, é um reflexo para quem está aqui dentro. Né? Quando você vê o seu professor, toda a escola lidando bem com todo mundo, você vai aprendendo isso gradativamente. Então, ele faz parte desse acolhimento. Porque nós somos o reflexo para vocês, né? O corpo docente, os funcionários, os servidores. Se todos tratam bem vocês começam a perceber, mas por que eu não vou tratar o outro bem? Se eu estou sendo bem acolhida aqui, por que eu não vou acolher o meu colega bem? Um referencial que eu tinha orgulho da escola, quando eu estava aqui, a questão do pessoal da zona rural. Eles se sentiam muito acolhidos aqui. Porque dia de chuva, eles vinham com o pé cheio de barro. Debaixo da carteira ia ficar barro. E nunca o colega criticava aquele barro. Sabia que aquilo ali era um exemplo de vida. Puxa vida, o meu colega acordou 5 horas para pegar um ônibus, para vir para a escola, e ele está aqui estudando. E eu moro 5 minutos da escola e chega atrasado. Então, essa aceitação do outro que eu acho que é muito importante dentro de qualquer ambiente. E se nós, enquanto instituição, não ensinamos isso para vocês, quem que vai ensinar? Né? Muitos trazem de casa. A gente também tem que dar esse mérito a muitos pais. Né? Que eu acho que nesses 15 anos que eu dirigi a escola, eu tinha a família como nossa aliada, como nossa parceira. Porque família e escola têm que caminhar junto. Se elas não caminham junto, não funciona. Outras instituições irão tomar conta dos filhos deles. Né? Outros caminhos, outros meios irão tomar conta. Então, se a família e a escola abraça o tesouro maior que são vocês, dá certo. Vocês são o nosso diamante. Quem tem que lapidá-los? A família e a escola. A família por primeiro e nós dando continuidade nesse processo que começa em casa. Por isso que a família tem que ser nossa parceira, nossa aliada. Não dá para trabalhar sozinho. Né? Vocês têm que vir de casa com os pré-requisitos que são destinados à família. O respeito, a ética, os valores morais. Isso a escola complementa. Mas quem tem que ensinar é a família. Nós complementamos essa parte e a parte acadêmica. Né? A parte acadêmica é nossa responsabilidade. Mas princípios, ética, valores, respeito, tem que vir de casa. Porque disciplina, regras, a escola só dá sequência naquilo que começou em casa. Quando vocês chegam com esses pré-requisitos, tudo funciona. Tudo fica fácil. Né? Fica harmonioso, fica gostoso, fica bom. Então, é uma parceria que não pode ser desvinculada. Escola e família têm que andar juntas. Bom, gostaríamos de fazer uma pergunta para você. Na sua época de direção, como era a gincana? Animadíssima. Olha, a gincana, na verdade, é uma história, assim, bacana. Porque ela surgiu
memória aqui, em 86, no colégio, com o ex-prefeito Dirceu. O Dirceu era professor em Estiva, de filosofia, e Estiva já fazia essas gincanas há um tempo. E o Dirceu veio a dar aula no colégio de filosofia, e ele trouxe, filosofia e religião, não me lembro, e ele trouxe esse projeto para o colégio. Eu fui a primeira turma de gincana no colégio, eu fazia magistério, o nosso tema foi Constituição, e já a primeira gincana foi no polo esportivo. Então, quando eu vim para o João Lopes trabalhar na direção da Ana Salustiano, eu era orientadora educacional. Eu apresentei a proposta para ela, ela gostou, e a gente começou com as gincanas aqui no João Lopes. O primeiro tema nosso foi liberdade. E já, por questão de espaço físico, elas começaram a ser no polo esportivo. Para mim, a gincana é aquele momento, o objetivo dela é desenvolver em vocês o quê? A liderança, o espírito criativo, a aceitação, o respeito pelo outro, além do conhecimento. A gente sabe que tem muitas coisas paralelas, né? Mas ali a gente percebe grandes lideranças, vocês quanto se envolvem, aprendem. Então, era um momento gostoso da escola. A princípio tinha muita participação dos professores, as primeiras gincanas eram os professores que lideravam, mas a gente foi percebendo que o nosso espírito adulto de competição é muito ruim perto de vocês. Saia da briga. Então, o espírito de competição do adulto é um olhar julgador muito grande. Então, eu acho que a gincana ela foi melhorando também nesses aspectos. As próprias equipes foram aprendendo a olhar o que a outra fazia de melhor, e no próximo ano ela agregava aquilo para a equipe dela. Sabe? É claro que ninguém aceita a derrota, mas foi uma questão que a gente foi amenizando, isso daí foi ficando mais aceitável entre uma equipe e outra. Então, para mim é um momento dinâmico, é uma escola viva a gincana. É um aprendizado, é um ganho. Uma coisa também que a escola assim, é bem conhecida é por causa das suas quadrilhas malucas, sabe? Que deixou assim, todo mundo fala sobre, sabe? Porque você trouxe essa quadrilha pra cá e assim, todo mundo ama, é porque festa junina, vamos fazer a quadrilha maluca, não sei o quê. E todo mundo lembra da quadrilha maluca por causa de você. Então, aí a gente tem que dar o mérito a quem merece o mérito. Eu sou da quadrilha tradicional. A maluca foi uma quadrilha que eu assisti numa escola em Extrema, passei a ideia para uma equipe, porque eu danço maravilhosamente mal. Eu só sei cantar quadrilha e dançar quadrilha. O resto, vocês não conhecem, mas a Maria Elisa e o professor conhecem, eu sou uma mão de pilão. Então eu não danço nada. Eu não me lembro agora qual aluno que assumiu, mas sempre as quadrilhas malucas eram assumidas por 2 alunos, por uma equipe de alunos, eles que organizavam. Eu abracei a ideia dos alunos e ela sempre funcionou bem. Realmente é uma coisa que deixou marca. Assim, você tem alguma mensagem para deixar assim para a escola, para a direção, para os alunos, os professores? Olha, escola é vida, é movimento, é ação, é mudança e é transformação. E eu espero que toda a equipe dessa escola, equipe gestora, equipe dos professores, os servidores, os funcionários e vocês, alunos, sejam muito abençoados nessa jornada que se chama vida. Vocês encontrem o caminho de vocês, que vocês deem o melhor de vocês em tudo que vocês forem fazer e que sejam felizes. Obrigada. Eu tenho uma outra pergunta, não sei se é pergunta. Você tem noção do quanto você inspira a gente em pequenas falas, que eu consigo me lembrar quando eu vim pra cá, eu vim até a contragosto, mas vim, e na primeira reunião que você falou uma coisa simples, que era que você usava o banheiro dos alunos, e assim, é uma coisa simples, mas que me chamou a atenção, porque eu falei, gente, é esse espaço que eu quero, porque ela tá ali de igual para igual. E eu fiquei feliz também, achei engraçado, mas fiquei feliz que o Bruninho fez questão de estar aqui, falou, amanhã eu faço questão de estar lá. Então eu percebo, e outro dia também teve outra coisa. Eu estava comentando na natação e a moça falou, eu estudei no João Lopes e aquela escola é parte de mim e isso se deu pela Adriana Baltar. Então eu percebo assim, a referência, quando se fala em João Lopes, é a Adriana.
Você consegue perceber que a sua ação, a sua fala, qualquer coisa sua inspira a gente? Não, você me deixou sem jeito agora. Não, eu só tenho um lema, Maria. Em primeiro lugar, Deus na minha vida. Segundo, a minha família, que eu sou uma temporã. Né? Eu nasci, minha mãe tinha 45 anos, eu era desenganada. E cuidei dos dois, minha mãe faleceu com 70 fazendo um cateterismo, meu pai com 91, eu dormindo segurando na mãozinha dele. Eu estava aqui na direção. Então eu acho que eu tive bases muito fortes. E eu sempre fui muito amada. E eu acho que quando a gente recebe muito amor e muito carinho, a gente dá. Então eu acho que eu recebi muito da minha família. Então eu não tenho noção que eu faço essa diferença que você falou agora. Para mim, o que eu faço é normal. Tá? Eu não tenho noção. Então isso que você está falando para mim é uma coisa grande demais. Mas eu acho que é o amor. Sabe? Eu acho que eu costumo dizer assim, a gente só dá aquilo que a gente recebe. Então eu não posso exigir do outro aquilo que talvez a vida não lhe deu. Então a vida me deu muito. Então esse muito que eu recebi, eu tento dar. Mas não com essa dimensão que você falou. Então, muito obrigada por eu poder estar ajudando, fazer a diferença, por menor que seja, na vida de alguém. E é engraçado porque, ó, tem uma jornada, já vou fazer. Eu não estive muito tempo enquanto você é diretora, depois veio o Antônio, que traz também, né, esse amar e construir, mas eu escuto e me dá, sabe, essa vontade de que a escola continue dessa forma. Como a Adriana Montar, com a Quadrilha Maluca, com todo esse amar, né, com esse amor. E eu dou sequência ao meu ensino, ao meu jeito de ser dentro da escola, pensando no que você trouxe como imagem e como professora também. Muito obrigada. Sem palavras. Bom, Adriana, a gente queria agradecer por todos esses anos de direção e por essa bela conversa que a senhora teve com a gente. Muito obrigada. Obrigado. Eu é que agradeço pelo carinho, pela atenção e o meu coração está aqui. Precisando, eu estou aqui. Obrigado. Obrigada.